E aí, pessoal, eu sou o Renatroves, que hoje eu vou conversar com vocês sobre um cara especificamente muito bom. Tem a ver sim com um livro, tá? Então eu quero deixar bem claro aqui que o que eu vou contar para vocês aqui é mais uma questão tipo autobiográfica e uma espécie de admiração do que necessariamente só passar um conteúdo para vocês, beleza? Então, eu acho que esse conteúdo aqui vai ser bem imersivo. Até porque tudo que eu queria falar era só falar do livro. Falar um pouquinho da história do livro, compartilhar alguma coisa com vocês e tudo bem, né? Só que vai muito além disso. E isso é bem legal. Porque essa história, tudo começou quando um livro há uns meses atrás chegou aqui na minha mão. E eu achei ele meio absurdo. O livro estava bem envelhecido mesmo. E eu peguei e falei assim: poxa, esse daqui eu não vou cadastrar não. E o título me deixou meio assim também, né? O nome do título é O Contrabandista de Deus. Vocês já sabem do que eu vou falar, né? Da igreja perseguida, da, da instituição Portas Abertas. Pois é. Esse título me incomodou. E eu não cadastrei o livro naquela época. Eu lembro que eu deixei passar. Enfim, mas o título me perturbou, me provocou, né? E aí, com isso, o tempo passou. Há umas semanas atrás, eu fui no culto. E o título do culto era A Igreja Perseguida, lá na Ibabe. E lá eu pude conhecer a história do irmão André nesse culto, né? E assim, tipo, a pergunta que eu quero fazer para vocês de início, assim, bem de boa. Você gosta de 007? Você gosta de Missão Impossível? Esses filmes de espiões, esses filmes Infiltrados é um filme que ilustra bem sobre o que eu vou falar aqui. É, por que não dizer Pegue-me se for capaz, né? São histórias aí muito legais que sempre levam alguém a fazer algo maior, seja para o que for, né? Qual que é a diferença dessas histórias para a história do irmão André, né? Ah, existe sempre algum motivo egoísta por trás dessas histórias. A do irmão André, ela é bem altruísta, né? Diga-se de passagem, é um trabalho que eu não sei se eu ou algum de vocês teriam a capacidade de fazer, né? Eu estou falando desse livro aqui, ó. O Contrabandista de Deus, do irmão André. Ele é escrito com o John e a Elizabeth Sherrill, né? E eu quero muito conversar com vocês sobre isso. A missão de um homem que mudou o mundo. Olha, cada vez que eu descubro alguma história de algum desses grandes da fé, né, eu fico impactado. E antes da gente começar a conversar sobre tudo isso, né, eu vou falar um pouco da história do livro, mas é que a história do livro está baseada muito em uma história meio que autobiográfica do irmão André, né? Então a gente vai falar bastante do comportamento dele e tudo mais. Esse é um daqueles vídeos longos, então, meu, se você não gosta, sério, para, sacou? Porque eu vou falar aqui e eu espero que essa conversa seja muito leve, né? Então, peço encarecidamente que você dê o like, que você compartilhe. Se eu falar alguma coisa aqui que vocês não concordam, ou até mesmo que vocês simplesmente queiram discutir, deixa aí nos comentários. Vai ser bacana pra caramba conhecer um pouquinho da história de vocês e também da percepção e conhecimento de vocês. O irmão André, ele nasce em 1928 e morre em 2022. Mas o tamanho da história desse cara aqui é incrível. Diga-se de passagem,
Essa edição aqui, ela é bem bonita, ó. Ela tá lacrada, é da editora Portas Abertas. E eu vou falar um pouco da Portas Abertas no final, porque o trabalho que esses caras exercem hoje no mundo não é uma coisa tipo país, é uma questão no mundo. É muito louca, né? Ah, eu tenho caminhado por histórias como a do Billy Graham, como a do Todd White, enfim, são grandes caras. Ontem mesmo nós estávamos no culto, e no culto não, numa célula, né? E nós estávamos essa célula especificamente foi numa igreja, então tipo, nós estávamos num espaço ali mais um pouco menor e tinha uma banda tocando no espaço principal, né? E quando eu olhei, eu falei assim, deve ser o Fernandinho, né? Que tá ensaiando para apresentação e tudo mais. Mas no fim não era. Mas histórias como desses caras, hoje eu vejo com uma sensibilidade maior essas coisas. Por quê? Porque o trabalho que esses caras fazem não é para qualquer um. A forma como as coisas acontecem, inexplicavelmente não tem ciência que explique, né? Então o que acontece? Tipo, ver tudo isso, essa ótica que eu tenho hoje, é muito legal. É difícil hoje alguém falar assim para mim, essa questão de Deus é bobagem, não sei o que, não existe. Né? Para mim, é mais difícil desacreditar do que acreditar, porque eu acabo conhecendo histórias aí, gente, que é difícil até mesmo da gente acreditar que essas histórias possam acontecer, mas elas são verdade, né? E isso é bem legal. Bom, vamos lá. Em 1950, esse cara entra na Iugoslávia. Você tem noção disso? Pois é. E o que ele contrabandeava? Bíblias. Você consegue imaginar alguém contrabandeando Bíblia? Eu vejo aqui, chega bastante Bíblia pra gente, né? E é muito comum as pessoas desfazerem da Bíblia, mas pessoas serem proibidas de aceitar a Bíblia é bem complicado. A história desse cara começa na Holanda, onde ele estuda e vive, né? Só que ele vai para Glasgow. E lá na Escócia, mesmo com a dificuldade de linguagem e tudo mais, ele falava muito mal inglês, né? E na Escócia ele começa a ele começa a aprender, ele poder virar, começa a aprender o caminho de Jesus lá, né? Enfim, esqueci a palavra agora, mas na hora que eu lembrar eu falo. Enfim, e estudando ele descobre que em alguns países, né, o cristianismo não só é mal visto, mas também de uma certa forma é proibido, né? Tem países que as pessoas não podem ter mais de uma Bíblia. Tem países que, tipo, é proibido você gostar de Jesus, né? Eu esqueci o nome a- a religião lá que tem Maomé, eu esqueci. Os caras matam se você falar que Jesus é seu salvador. Então, tipo, imagina isso, você viver numa realidade dessa. Ou próximo disso, né? Bom, e lá na Tchecoslováquia, ele vai em um culto que está tendo lá, numa igreja pequena. Só que nessa igreja só uma pessoa tem a Bíblia, uma senhora. E na hora da pregação ela tá com a Bíblia levantada, assim, as pessoas, tipo, tentando ler aquilo ali, copiando a Bíblia, né, com as próprias mãos e tudo mais e tal. E, tipo, ele fica impactado com aquilo, né. Aí o que acontece? Tipo, lá em 1950, ele entra na Iugoslávia e para ele ir até a Iugoslávia,
por exemplo, ele tem um fusquinha azul e um monte de Bíblia. Quando ele começa a falar dessa questão de estar indignado, que esses países não aceitam, é proibido, você é mal visto, você pode até perder sua vida para você ter uma Bíblia, ele pega e fala assim, poxa, cara, que fase, né? E essa história na Tchecoslováquia deixa ele impactado, ele volta, ele fala com amigos, ele começa a receber a ajuda dessas pessoas, né? E com essa ajuda, ele recebe várias Bíblias, compra várias Bíblias, né? E ao mesmo tempo, ele ganha um Fusca azul, né? E no caminho que ele faz para a Iugoslávia com tudo isso, ele esconde as Bíblias ali do jeito que ele consegue, né? Algumas coisas na mala, algumas coisas na bolsa de camping dele, enfim, tem um monte. A história é bem legal, é bem engraçado, inclusive. Quando ele vai chegando na fronteira, ele diz a história que ele vai orando o caminho todo, mas quando ele chega na fronteira ali da Iugoslávia, ele faz a seguinte oração: Senhor, você já fez olhos cegos verem. Por favor, faça olhos que veem ficarem cegos. Pasmem. Ele chega na fronteira, os caras fazem uma baita revista nas coisas dele. Os caras passam pelas Bíblias em alguns casos e não fazem nada. Ele simplesmente consegue passar a fronteira. E isso, ele passa pela Iugoslávia, ele passa pela Hungria. Naquela época, eles tinham a questão da cortina de ferro, né? Então, tipo, isso de uma certa forma deixava a coisa muito mais difícil, né? E perigosa também, porque aquela coisa, tipo, dependendo da punição que você tinha, a maior punição de todas era a morte, você podia morrer por causa disso, né? Imagina isso, em 1950 você passando por isso. Em 1968, ele publica o livro O Contrabandista de Deus, praticamente 20 anos após toda essa experiência. E dentro desse livro, ele começa a colocar essas histórias de como que era, tipo, como que ele passava por essas coisas todas, como que era estar dentro desses países, dessas cidades que as pessoas tinham uma limitação para ter a Bíblia e de alguma forma ele tinha que ser muito discreto para poder passar isso, entregar essas coisas todas. Era uma coisa assim, tipo, muito perigosa. E esse cara, o irmão André, ele consegue grandes feitos com isso. E uma das coisas que eu vi aqui é exatamente isso, me pegou bastante. Uma das coisas que em oração ele teve resposta, né, foi isso. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Ele entendeu isso como um chamado de Deus lá no início da história dele para poder fazer tudo isso, né? Isso foi o que motivou ele. Quando ele está lá em Glasgow fazendo seminário, né? Ele recebe essa mensagem na palavra de Deus. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Ou seja, ele vê aquela situação na Tchecoslováquia, a tiazinha lá com a bibliazinha dela lá e as pessoas lá copiando, tentando ler e tudo mais tal. E essa palavra fala muito com ele do tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa, né? É quando ele reúne esse grupo de pessoas e só vai. Consegue as Bíblias e tudo mais, ele só vai. O tempo vai passando, isso vai ficando vai ficando mais de boa em algumas situações, né? Até porque chega ali nos anos 80,
mais ou menos em 88, ele entra em Moscou, né? E ele faz uma entrega de Bíblias, né? Em 93 ele vai para Albânia, ele entrega a Bíblia pro presidente, né? Só que, assim, tipo, dessas coisas todas, uma coisa que me pegou aqui para me compartilhar com vocês é o que acontece no Irã, em 94. Em 94 ele conhece um líder espiritual de igreja, da Igreja Proeminente, né? E lá no Irã, ele conhece o Haik Hoverspain, ou Hoverspain. Esse cara, o Haik, ele foi assassinado só por ele acreditar em Jesus Cristo. Você tem o tamanho disso? O Irã, para quem sabe, o Irã é um local do qual, se eu não me engano, é Maomé que eles acreditam lá, não é Jesus, né? Então, tipo, é um estado onde é proibido você professar sua fé a Jesus, né? Uma das coisas que aconteceu assim, isso aqui é um relato do irmão André mesmo, tá? Claro que é perigoso, mas é muito mais perigoso se nós não o fizermos. Não diga se cuide, diga corra riscos. Ou seja, tipo, ele entende aqui o tamanho da responsabilidade dele, o tamanho do perigo que tem nisso, né? Mas ao mesmo tempo, ele entende também que não dá para ele ficar sem fazer nada, né? E dentro desse comportamento do irmão André, dentro dessas coisas que você vai conhecer aqui nesse livro, da história dele e tudo mais, você vai vendo a impotência que você tem como ser humano, como cristão, tá? Eu falo isso porque eu sinto isso. Isso aqui é muito louco que eu vi. Sem dinheiro, sem contatos, sem idiomas. Ele ia para esses lugares, ele mal sabia falar o idioma. Ele mal sabia falar o inglês, né? Então, tipo, ele passou por isso de uma maneira definitivamente não, mas bem difícil, bem hard mesmo, sabe? Olha só, em 65 ele entrou na China. Ele foi a primeira vez para a China com Bíblias. Ele sempre levava as Bíblias, né? Porque nesses países especificamente o cristianismo é quase escasso, né? Quase nulo. Então o que acontece? Tipo, em 75, 10 anos depois, ele palestra na Índia com tudo isso. Você tá entendendo? Em 78 esse cara chega na África. E na África eles fazem uma oração pelo lançamento do ministério do continente. Olha o tamanho disso. Olha, o que eu estou mostrando para vocês aqui são feitos do irmão André. Vocês estão entendendo? Tipo, isso é muito, muito forte, né? Quando chega lá em 1988, ele vai para um campo de refugiados e ele conversa com afeganistãos, né? Esse campo de refugiados é o Peshawar, sacou? E tem vários afegãos ali, presos, exilados, abandonados, enfim. E ele tem contato com essas pessoas, ele prega o cristianismo para essas pessoas. Você tá entendendo? Então o que acontece? Tipo, por que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês? Agora que eu tô longe das anotações, agora o negócio vai ficar mais natural. Eu estava muito atento aqui. Quando eu começo a falar com vocês, eu não tenho um roteiro, né? Você pode ver que às vezes as informações ficam um pouco bagunçadas, mas assim, tipo, eu não gosto de roteiro porque isso deixa a coisa artificial. Talvez fique mais prática para a gente poder falar, para a gente poder organizar as ideias e tudo mais, mas comigo isso não funciona. Até porque eu estaria lendo aqui, muitas vezes, óbvio que eu estou escrevendo, mas contextualizar essas coisas para mim é importante, né? Então,
as anotações servem para mim não deixar passar nada. Então, essa primeira parte aqui talvez tenha ficado um pouco bagunçada, mas agora a coisa vai fluir melhor. Por quê? Porque agora não tem algo que eu possa esquecer. Agora daqui para frente é Renatrovski na veia. Enfim, vamos lá. Eu quero entrar exatamente nisso. Na coragem. A primeira coisa que eu tenho para te perguntar: até onde vai a sua coragem? Qual é o tamanho da sua coragem? Por que eu tô falando isso para vocês? Fazendo essa pergunta para vocês. Exatamente pelo fato de eu me sinto impotente. Eu me sinto bastante impotente de querer fazer coisas e não ter coragem para fazer. Me falta. Dou o exemplo mais recente aí, tipo, eu lembro que eu já tinha passado algumas noites da primeira semana da questão das enchentes lá no Rio Grande do Sul. E eu estava consumindo muita notícia sobre isso. E eu estava de fato me sentindo impotente de não conseguir fazer nada. De estar aqui na minha casa, dormindo na minha cama, dentro de um teto, com as minhas coisas todas aqui que eu gosto, meu videogame, meu computador, os livros, as minhas coisas aqui, e pensar que tinha um cara assim com coisas parecidas com as minhas, que foram levadas pela água. Coisas que eram da infância deles se perderam. Tava vendo inclusive essa semana a Arena do Grêmio lá fez um mutirão para as pessoas poderem pegar documentos e tudo mais que foram perdidos. Vocês entendem o tamanho disso? Vocês entendem o tamanho da importância disso? Eu estou falando de uma coisa que é natural. São bens materiais, são coisas que a gente pode sim conseguir. Mas uma coisa que a gente não consegue é o apego. Um presente que você recebeu de alguém muito querido, que às vezes nem existe mais, morreu, né? Algo que estava guardado ali com muito carinho, que fazia parte ali de algum momento da sua vida, você foi. Você foi. O que não vai é exatamente as coisas que envolvem o nosso coração. E aí eu entro. Aonde está o seu coração? Né? A história do irmão André, ela mexe muito comigo porque atualmente, dentro do meu cristianismo, eu vejo o quanto é importante ter esse viés de esperança, né? Eu falei bastante aqui de esperança, no vídeo que eu fiz do Nevoeiro, do King, né? A forma como ele aborda essa questão da esperança nas histórias dele, ele de fato, ele faz de tudo para tirar a esperança das pessoas na história dele, né? Até porque são contos de terror ali, então, tipo, o terror ele acontece exatamente por causa da esperança. E o que causa a esperança? A falta de esperança? O medo, né? É onde eu provoco vocês no início do vídeo. Vocês teriam coragem de fazer isso que o irmão André fez, né? Quantos contrabandistas de outras coisas que existem pelo mundo se arriscam, né, para levar coisas que não são do reino dos céus, são coisas materiais, né? Então, tipo, isso vai desde o contrabando de um radinho de pilha até o maior contrabando de todos que, pelo menos eu vejo, que é o tráfico de armas e drogas. Você tá entendendo? Então, tipo assim, qual é o limite da sua coragem? Eu tive medo de ir pro Rio Grande do Sul. Eu tive medo de sair daqui com a minha mochila nas costas e pedir carona na estrada, né?
E semana passada eu tive a resposta disso. Você devia ter ido. Você teria conseguido ir. Sabe? Tipo, quando que você se posiciona? Qual é o tipo de atitude que faz você sair da sua zona de conforto? Você tá entendendo? O irmão André fez isso. Ele se indignou com algo que ele viu e ele simplesmente botou o pé na estrada, a mão na massa e foi fazer, né? Ah, Renato, mas ele tinha uma direção de Deus, Deus falou com ele quando Deus falou sobre a questão de que ele não podia deixar a coisa morrer. E se ele tivesse interpretado isso de outra forma? Você está entendendo? Esses são os pontos dos quais nós, como cristãos, temos que levar em consideração. E por que eu falo isso para vocês, gente? Porque isso é o que realmente me incomoda. A minha falta de atitude. Né? Eu, como cristão, como que eu posso falar que eu sou cristão e eu não consigo ajudar o meu próximo? Eu não consigo amar o meu próximo? Eu não consigo levar uma palavra para o meu próximo? Como que eu posso me colocar como cristão? Né? E uma das coisas bacanas que tem me acontecido, mudou muito minha vida, né? Mudou bastante. Eu tenho a questão das festas, por exemplo. Eu tenho colocado o meu viés cristão nelas, né? Eu tenho levado uma palavra nas minhas apresentações, onde eu vou. Se eu tenho a liberdade de falar com alguém, por que não? Não falo em vão. Isso é fato. Tipo, não vou chegar em você e trocar ideia com você e tipo falar assim, olha, mas Deus me diz. Não. Isso é uma coisa espontânea e natural. Mas ela não deixa de ser feita. Quando eu vejo a abertura aonde eu posso falar sobre as minhas experiências e de alguma forma fazer com que essas experiências possam servir talvez de conselho, talvez de inspiração, talvez de ponto de reflexão para o momento que você está passando, eu faço. E eu estou juntando coragem para me poder sair por aí e abordar pessoas que nem o Todd White fez. O Todd White faz isso. O Todd White, ele sai da zona de conforto dele. O Todd White só vai, né? Ele para alguém, ele fala da palavra para alguém e já era. E detalhe, o Todd White hoje é um cara que ele é incrivelmente assim conhecido, né? Hoje você fala de Todd White, você fala assim, cara, o cara é referência. Mas o cara foi colocado como lunático lá no início. Todo mundo via ele como louco, sabe? Então é aquela coisa, tipo, até onde vai a sua coragem? O irmão André, ele correu risco de morte em várias dessas situações, né? Cara, lá na IBAB, o rapaz que fez essa apresentação do irmão André pra gente, ele falou que até dentro do tanque de gasolina eles já carregaram Bíblias. Olha o tamanho disso. Tem um relato na internet, eu queria colocar para vocês, mas eu tenho um baita receio dos caras derrubarem o vídeo. Mas aquela coisa, eu vi um relato do Todd White falando, o Todd White não, do irmão André comentando uma coisa bacana, que foi a questão de teve uma situação, uma fronteira que ele parou, ele ficou mais de 4 horas, né? Daí ele explicou a situação. Eram dois caras na frente do carro, dois caras atrás do carro, dois caras do lado do carro, dois caras embaixo do carro, revistando o carro, e dois caras olhando para a cara dele para ver o senso de nervosismo dele ao ver o carro sendo revistado, né? E tipo, ele fala, o que os caras queriam ver ali era o quanto eu estava nervoso a ponto de quererem achar que tinha algo errado comigo, né? Então,
E isso é muito legal. E é onde eu deixo o questionamento para vocês, até onde vai a tua coragem, né? Fazer as coisas que o irmão André fez é algo sem tamanho e detalhe. Ele fazia e, tipo, as coisas aconteciam para ele. Deus não deixa de ouvir a tua oração e muito menos deixa de atender o que você pede. Eu vi um relato dele que ele pega e fala assim, ó, se Deus falar que é para você fazer, só vai e faz. Ele cuida da jornada no meio do caminho. Só vai e faz, sabe? E às vezes eu peço nas minhas orações que, que, eu, que o Espírito Santo possa me preencher a ponto de falar o que eu preciso falar. As palavras que eu não falo. Às vezes eu peço para que o Espírito Santo me dê coragem de fazer as coisas das quais eu tenho receio, que eu tenho medo. Às vezes eu peço para tirar o medo. Hoje em dia eu sou mais corajoso do que eu pensava que eu era antes. Mas eu ainda tenho meus medos, né? E tipo, os meus medos hoje estão mais centrados numa questão de incapacidade de não conseguir de alguma forma atingir alguma coisa, algum objetivo, do que necessariamente medo de algo, de alguém, sabe? Então aquela coisa tipo assim, ah, mas você tá na sua casa falando essas coisas pra gente por trás de um celular e tudo mais. Pode até ser. Mas quantas pessoas hoje na internet não têm medo de falar o que realmente pensa? Nós estamos aí vivendo um momento da qual nós estamos sendo calados. O quanto que você não vê na internet hoje os evangelhos serem descredibilizados. O quanto não é fácil hoje você ver alguém tentando refutar a palavra de Deus. Você tá entendendo? E assim, tipo, não tem o que refutar. As pessoas elas vão falar coisas para você das quais elas vão tentar te enfraquecer. Elas vão tentar tirar o melhor de você. Os filósofos. Quantos filósofos que não têm reflexões ótimas por aí, mas que são infundadas, né? Essa semana mesmo aqui, em um dos vídeos, eu refutei com vocês uma, que foi a questão o filósofo, acho que era alguma coisa Buck. Era alguma coisa Buck. E ele falando assim, as pessoas, elas são boas com medo de não entrar no céu. Elas são boas porque elas têm que ser. Elas são boas porque elas têm que obedecer, né? E o cristianismo em si não está em uma questão de doutrinação. Ela está numa questão de amor, o que é muito diferente. Você não faz as coisas que Deus pede para você fazer porque tipo é uma obrigação ou por medo de não entrar no reino dos céus. Não. Você faz porque você acredita que aquilo é o correto. É uma questão de escolha, não é uma questão de obediência. E é isso que as pessoas às vezes confundem, porque falar de Deus, falar sobre Deus, falar sobre o Evangelho está muito longe de ser só algo engessado. Falar de Deus está muito longe de ser algo montado. Gente, tá aqui trocando essa ideia com vocês. Não se trata de tipo querer doutrinar alguém ou passar uma imagem de bonzinho, legal. Não.
Tá aqui trocando essa ideia com vocês, tá exatamente no fato de, tipo, acreditar nisso. Eu não consigo falar de algo de uma maneira engessada. Vocês viram aqui, ó. Tá aqui o meu bloquinho de anotações, ó. Eu faço todas as anotações que eu preciso aqui, ó, para vocês. E vocês viram ali no começo do vídeo, eu me atrapalho, eu não consigo seguir roteiro e tudo mais. Não. Isso aqui é uma escolha. Estar aqui é algo que eu estava tentando fazer de início, óbvio. Eu me atrapalho um pouco, eu esqueço muito das coisas, eu esqueço do que eu vou falar. Talvez eu não seja nem convincente para vocês quando eu passo alguma situação. Mas é uma verdade que eu estou vivendo. É uma experiência que eu quero compartilhar. Quando você come uma comida boa, você fala que ela é boa só porque essa comida é popular, só porque essa comida é gostosa, ou porque realmente aquilo é bom? Você está entendendo? Quando você bebe uma bebida boa, você compartilha porque ela é gostosa de fato ou porque você quer ser uma pessoa ali enturmada com seus amigos? Eu não consigo. O ano passado eu tive a incrível, o incrível prazer de ser escolhido aí no, como é que fala? No Insta para promover uma marca geek, né? E aquilo para mim foi mó legal. Falei, nossa, fui descoberto, uau! Vou poder fazer o que me descobriram, vou poder, tipo, fazer algo bacana, vou poder, eu tô ganhando com o meu trabalho, meu trabalho tá chegando em algum lugar. Como é bom isso! Você tá entendendo? Como é bom você ser reconhecido. Aí veio a proposta. Qual foi a proposta? Olha, nós vamos te mandar tal coisa e você vai fazer um vídeo falando essas coisas e ó, beleza. Tá bom, mas eu não uso essas coisas. Não tá do jeito que eu gosto. Como que eu vou produzir um conteúdo sem passar verdade para vocês? Não é esse o meu intuito. E quando você está em Cristo, a mentira não faz parte desse processo. Você consegue entender isso? Você não se sente bem mentindo. Você não se sente bem enganando. Isso te incomoda. Isso te corrói por dentro. Eu lembro que quando eu estava na rádio, logo nos primeiros meses, né? Que ainda eu estava esqueci o nome da primeira rádio. Mas enfim, antes de eu montar Rock Cinema, eu estava na outra rádio e na outra rádio nós atendíamos todos os pedidos. Eu gosto muito de rock and roll. Eu não deixei de gostar por ser cristão. Pelo contrário, eu continuo gostando. Mas isso enfraqueceu. Enfraqueceu porque muito do que eu gostava do rock era a questão da atitude. Muito do que eu gostava do rock era a questão da reflexão que as músicas têm, né? E obviamente que isso se foi. Eu ainda continuo gostando de algumas letras de rock, elas ainda me impactam muito, mas hoje não conversam mais comigo. Eu gostava de tantas bandas, hoje em dia eu gosto só de algumas. E tipo, aprendi a gostar de outras. Sacou? Então o que acontece? Tipo, conversar com vocês sobre isso é exatamente mostrar a genuinidade que existe em você praticar o cristianismo de fato. É muito mais do que você pegar recortes bíblicos e ficar lá postando em redes sociais.
Não tem nada a ver com isso. O cristianismo não tem nada a ver com o mundo, não tem nada a ver com propaganda, não tem nada a ver com conhecimento, não tem nada a ver. Não, o cristianismo é total vida. É total. É viver, tipo, é uma água que você bebe que você não quer outra. É a água cristalina da fonte. É a experiência que eu tive quando eu fui para Águas de Lindóia, que, que eu lembro que eu estava morrendo de sede. E a gente chegou no hotel lá para esperar uns amigos nossos na recepção. E o carinha lá da recepção pegou e falou assim para mim, ó, não sei se vocês se importam, mas a água que corre aqui é toda água mineral, né? Então, tipo, a água do banheiro dá para beber. E a gente foi correndo para a torneira do banheiro para tomar água, que a gente tava morrendo de sede, sabe? E quando você está em Cristo é isso. Essa sede ela não sacia, porque você quer mais, mais, mais. E quando você vê as coisas acontecendo na sua vida, elas de fato fazem toda a diferença. Porque aquela coisa, vocês chegam num ponto assim, eu não acredito, eu não me convenço. Essa questão da religiosidade, das pessoas fervorosas, das pessoas que, tipo, do famoso evangelho sem massagem, não te convence. Por quê? Porque você sabe que não é dessa maneira. Se você acredita num Deus que ele pegou todos os pecados para ele, para te perdoar por você, você acredita num Deus que te perdoa, que não te julga. Aliás, julgar ele vai julgar, mas não da maneira como você próprio se julga. Porque é diferente o julgamento de Deus e o nosso julgamento. É aquilo que eu falei no vídeo acho que foi do King, a questão do julgamento, né? O peso que tem o nosso julgamento próprio. Nós, seres humanos, em muitas oportunidades não sabemos nos perdoar. Continuamos carregando fardos dentro de mochilas pesadas e levando isso para a nossa vida toda. Sacou? E é exatamente sobre isso. Tipo, enquanto Jesus já te perdoou, você está se culpando. Agora imagina você entrando em lugares perigosos pra caramba, correndo risco de vida para pregar o evangelho, para reunir pessoas, né? Olha o tamanho disso. O irmão André, ele, junto com essas pessoas que ajudaram ele no início, ele criou a instituição Portas Abertas, ó. Essa instituição aqui. Se tiver, eu vou dar uma pesquisada, se tiver site, alguma coisa assim, eu deixo aqui para vocês, tá? Mas eu estava vendo que isso cresceu. Começou com as Bíblias, né? Eles começaram entrando nos países com as Bíblias, começaram a conhecer gente ali que... Gente é ruim, né? Começaram a conhecer pessoas ali que estavam exiladas, refugiadas, que perderam as coisas. Alguns casos que davam para as pessoas voltarem, dos quais eles haviam perdido tudo. Essa instituição, ela de fato ajudou essas pessoas a se reestabelecerem, né? E ela ajuda no mundo inteiro. Essa rede Portas Abertas, ela está no mundo inteiro fazendo ações e missões como essa, né? E conhecer isso é muito legal, porque, tipo, começou com um cara que estava num país do qual ele não tinha domínio nenhum de línguas, né? E foi. Essa coisa aqui isso me pegou muito. Essa frase aqui do fortaleça o que resta e o que estava para morrer. O que está para morrer aí dentro de você? O que você acha que é foda pra caramba em você que está morrendo dentro de você? Aonde está aquela faísca que você tem dentro de você
que pode te acender e fazer você mudar a sua vida. O que eu tenho aprendido é que enquanto nós não deixarmos as coisas na mão de Deus e pedir para Ele, enquanto nós acharmos vaidosamente, orgulhosamente, que nós somos possíveis só com a força do nosso braço, a nossa vida não anda. Deus se felicita em fazer as coisas acontecerem na sua vida. Deus se felicita em te ver feliz. Deus se felicita em ver você sair dessa droga de vida que você está passando agora para fazer você viver bem. Quando você estiver ali no momento de escassez, não deixe de esbanjar. Porque Deus provém. Quando você estiver ali no momento de desespero, não se deixa levar pelo medo. Porque as coisas vão se resolver. Para você é fácil falar, Renato Alves, que você não está vivendo, você está longe, você não faz parte da coisa. Realmente, a responsabilidade da sua vida não está em mim, está em Deus. Quem você tem que procurar é Deus. O Renato Alves, que se estiver perto e puder fazer alguma coisa para você, pode ter certeza que o Renato Alves que vai fazer. Primeiro, porque se o propósito do Renato Alves que estiver em Deus e Deus colocar o Renato Alves que no seu caminho, ele sabe que o Renato Alves que tem alguma coisa para você. E com certeza você tem alguma coisa para ele. E aí? O seu cristianismo se limita a receber ou vai muito além disso, de você poder dar também? Sabe? É disso, é troca, é compartilhamento. É claro no Evangelho, estamos aqui para servir e não ao contrário. Estamos aqui como imagem e semelhança de Cristo. E aí? E essa luz aí que brilha em você? Por que ela está fraquinha? Por que ela está apagada? Vamos fazer ela brilhar. Compartilha aqui. Se mostre à disposição. Esse é o ponto. Faça. Eu não quero saber se você ajuda a tua igreja. Eu não quero saber se você ajuda os pobres na rua. Eu quero saber das bênçãos que você promove. Em nome do Senhor Jesus. É isso. É sempre em nome do Senhor Jesus. Sacou? Nos diminuímos para fazer dele grande. Jamais acredite que as coisas benéficas que você faz se trata de você, porque não são. As coisas benéficas que você faz só são possíveis por causa dele. Jesus Cristo. Deus. Tá certo? Conheçam aí o projeto Portas Abertas. Se vocês puderem, comprem o livro. Está disponível na nossa loja lá no Sebo Renotrovski. Entrem em contato se vocês conseguirem com a instituição Portas Abertas. Conheçam, que tem muita coisa bacana para vocês poderem, de fato, adquirirem por lá. Tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal!